Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta no canal e fazendo essa intro para um vídeo muito especial para mim e eu sei que vocês irão amar muito de coração. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa muito like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma notificação. Já corre lá e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês. Então agora vamos lá pro vídeo. Continuando. Depois de eu ter feito a cirurgia em Goiânia, vim pra Ribeirão Preto fazer tratamento aqui. Como pelos 11 anos, né, eu fiz a cirurgia, vou deixar o nome aqui pra vocês. Repeti a mesma que eu fiz em Goiânia, só que de uma forma diferente, com o aparelho. Usei durante 3 meses e tudo. Logo em seguida, fiz outra cirurgia do olho, como eu falei no vídeo anterior. E meu irmão fez também essa cirurgia, a mesma que eu fiz. E ele foi o que... A cirurgia dele foi muito mais demorada do que a minha, porque a minha durou 7 horas e 26 minutos, a do aparelho que eu fiz. Durou 7 horas e 26 minutos. Já a do meu irmão, ele fez, eu não lembro muito bem a idade com que ele fez. Eu vou perguntar pra minha mãe, deixa eu colocar aqui pra vocês com que idade ele fez. E ele foi mais novo que eu, né? Fez a cirurgia. E a dele foi muito mais demorada que a minha, né? A dele demorou 10 horas e alguns minutos, não lembro muito bem. Durou 10 horas e eu tava... A minha mãe tava no hospital e eu tava na casa onde eu ficava aqui em Ribeirão. E toda hora eu mandava mensagem pra minha mãe. E aí, mãe, o Isaac já saiu da cirurgia? O Isaac já tá na UTI ou já tá no quarto? Toda hora eu mandava mensagem pra minha mãe pra saber sobre o estado dele. Ele entrou na sala de cirurgia de manhã, foi sair à noite, de madrugada, se eu não me engano. Aí eu lembro que teve uma hora que eu mandei um áudio pra minha mãe e falei assim, mãe, eu já tava tão preocupada com meu irmão, né, assim, com medo de acontecer algo pior com ele, que eu peguei e mandei o áudio pra minha mãe falando assim, mãe, se acontecer alguma coisa com o Isaac, eu não vou me perdoar e não sei o que. Gente, chorando. E tipo, não tinha nenhum motivo de eu ter falado aquilo. Eu falei por um momento assim, de um calor da emoção, porque eu já tava tão preocupada com ele e tudo, porque eu sou muito chegada ao meu irmão mais novo, né? O meu caçulinha, né? Então, tipo, não me perdoaria. Coisa de irmão, gente. Só que tem um que vai entender isso, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Meu irmão saiu da cirurgia, foi pra UTI. O médico depois explicou tudo pra minha mãe, o porquê que a cirurgia dele demorou muito. Vou explicar pra vocês também. O meu irmão, ele tem baixo peso, se eu não me engano. Ele tem baixo peso, então, na hora lá que os médicos fizeram ele dormir, né, sedaram ele pra fazer a cirurgia, que foram colocar o oxigênio na cabeça dele, o organismo dele não tava aceitando. Mas os médicos tentaram muito, e não tava indo, chegou até então que assim na parte de trás da cabeça dele, o cabelo dele começou a cair. Foi então que os médicos, depois de muitas e muitas tentativas, os médicos foram tentar pela última vez e falaram, ó, a última vez, se não conseguir, já era, né? Porque foi quase 1 hora ou mais, não sei, tentando colocar o oxigênio. E quando foi na última vez, deu certo, aceitou. E quando o organismo aceitou o oxigênio, já foi outro problema. Mas os médicos conseguiram desenrolar e tudo, e deu certo, ele fez a cirurgia. Mas eu creio que, tipo, não foram os médicos que conseguiram fazer a cirurgia dele e tudo, mas sim foi Deus, porque o meu irmão, eu posso dizer, eu e meu irmão somos literalmente um milagre de Deus. O meu irmão, depois de ter feito a cirurgia, ficou muito ruim, ele já era magro, ficou bem magrinho e tudo. Foi um processo muito difícil, não só para ele, como para minha mãe, para mim, para ele que estava operado, para o meu pai, para minha mãe que ficava no hospital com ele e tudo. Mas graças a Deus, ele conseguiu se recuperar, deu tudo certo, ele já tá bem agora, se recuperou da cirurgia e tudo mais. Foi um processo difícil e tal, mas estamos bem. Eu, no vídeo anterior, no final, disse algo muito interessante, falando que se não fosse a mão de Deus, talvez eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês. E eu quero explicar um pouco o motivo disso.
teve um certo tempo que os médicos falaram que se eu não fizesse a cirurgia, que foi a primeira cirurgia que eu fiz em Goiânia, se eu não fizesse aquela cirurgia imediatamente, eu corria risco de perder a visão e de ficar cega, né? Eu não ia ter a visão e ia ficar cega. Então, e poderia acontecer algo pior, né? Que graças a Deus não aconteceu. E eu sei que isso que aconteceu foi um processo que eu tive e que eu precisava passar, sabe? Porque Deus me escolheu para fazer algo grande, para mim fazer algo grandioso e que muitos, quando olhassem para mim, iam pensar: nossa, ela passou por tudo isso, cara. Nossa, para as pessoas se espelharem, sabe? E tudo que eu passei, pelo que eu ainda passo, é um processo de aprendizado. É um processo de que eu aprendo a cada fase da minha vida, eu tô aprendendo uma lição de que Deus está comigo em todos os momentos e que eu não devo me questionar de tais coisas acontecerem, de tais coisas estarem acontecendo. Eu agradeço muito a Deus hoje, não só hoje, mas em todos os momentos. Eu sempre agradeci a Deus por Ele não ter deixado nada ou algo pior ter acontecido. Depois de tudo isso, né, eu fiz a cirurgia do olho e tal, continuei fazendo acompanhamento, exames, acompanhamento com os médicos e eu tive que fazer uma cirurgia, que foi a mais recente, eu fiz ano passado, em 2021, foi no dia 29 de novembro de 2021 eu fiz uma outra cirurgia, que foi o nome da cirurgia que eu fiz. Eu tive que mexer nessa parte do maxilar, na parte do maxilar e do olho também. Eu fiz essas duas cirurgias ao mesmo tempo, né? No mesmo dia. Eu fiz ela, foi uma cirurgia. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. E nenhuma das minhas cirurgias aconteceu de eu ter alguma parada cardíaca ou pressão alta, nenhum problema eu tive na minha cirurgia em questão disso, sabe? Eu fiz essa cirurgia e, tipo, o plano dos médicos, olha só, gente, o mais engraçado e, tipo, o que eu mais fico impressionada com essa cirurgia, tipo, com essa última cirurgia que eu fiz, que olha só, presta atenção, o plano dos médicos era eu fazer essa cirurgia que eu fiz ano passado e me deixar com a boca trancada. Eu não ia conseguir abrir minha boca pra nada durante um mês. Eu não ia conseguir abrir pra falar. Eu não ia conseguir conversar durante um mês. Durante 30 dias. Porque o mês tem 30 dias, né? Acho que é. Eu não ia conseguir falar nem nada, nem cantar durante um mês. Eu ia ter que comer tudo batido, tudo líquido, durante um mês, tudo por canudinho. E isso já estava decidido, né? Já estava decidido, já tinham conversado com minha mãe, já tinham conversado comigo também, se a gente aceitava fazer, porque, tipo, era melhor, era uma das... Tinha outra opção? Tinha, mas essa era a melhor opção que os médicos achavam, que ficaria melhor e tudo mais. Tá, no dia que eu fui fazer a cirurgia e tal, ainda era isso. Me colocaram pra dormir, pra fazer a cirurgia e tudo. Mas na hora de fazer a cirurgia, eles mudaram de ideia. Mudaram e não fizeram desse jeito. Quando eu acordei, eu conseguia falar um pouco, né? Não muito, porque como mexeu nessa parte do maxilar, ficou tudo dormente e tal, eu não conseguia abrir a boca pra falar normal, igual eu falo aqui pra vocês, né? E canto. Mas eu não fiquei com a boca trancada durante um mês, o que eu tava... Porque, gente, quando os médicos falaram isso pra mim, conversaram comigo, conversaram com a minha mãe, que a gente tinha aceitado, eu fiquei muito triste, fiquei com muito medo de fazer essa cirurgia. Tipo, de todas as cirurgias que eu já tinha feito, essa última que eu fiz foi a que eu mais fiquei com medo de fazer, né? Por conta disso, né? De ficar um mês sem abrir a boca nem nada. Eu fiquei com muito medo e tipo, aquele medo, aquela angústia foi entrando assim dentro do meu coração de uma forma tão, sabe, tão repentina, assim, tanto medo, que eu já tava meio assim, ficando meio triste, muito preocupada de como que ia ser. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou... Sabe, aquela angústia.
um dia antes da minha cirurgia, eu passei o dia com os meus amigos, né? A gente foi pra casa de uma amiga minha. E a gente fez um piquenique e tal, me diverti e tudo. Mas sabe, assim, por fora eu tava sorrindo, tava com aquele sorriso no rosto, sabe? Mas por dentro só eu e Deus sabia como é que eu tava, sabe? Por dentro eu tava assim, com medo, chorando e muito preocupada com a cirurgia e tudo, de como é que ia ser. Foi então que, assim, perto já de eu ir embora, pra casa, a mãe da minha amiga fez uma oração e tudo por mim, porque já no dia seguinte, segunda-feira, já era cirurgia. Foi então que Deus usou a mãe da minha amiga de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, para falar comigo. Que eu não precisava ter medo, que eu não precisava me preocupar com o que ia acontecer e que era necessário eu passar e que quem ia fazer a minha cirurgia não eram os médicos, mas era sim Deus, o nosso Pai, que ia fazer a cirurgia e que eu não precisava ter medo e que era apenas para mim confiar, porque ia dar tudo certo e que, sabe, aquela palavra foi confortando e, gente, eu chorei tanto, tanto, porque, tipo, era tudo que eu precisava ouvir. Era apenas de Deus me confortando. E eu voltei pra casa 10 horas da noite, gente. E, tipo, eu tinha que ficar de jejum a partir de 10 horas. Então, eu já tinha comido lá, ainda bem, né? Porque senão eu ia ficar com fome. Tá bom, voltando. Eu voltei pra casa, tal, já mais aliviada. Voltei mais alegre, mais animada e mais confiante de que ia dar certo. Então eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. E, gente, tipo, foi tão sobrenatural de Deus que eu até hoje eu fico, eu olho assim e fico, cara, foi de Deus. Porque depois, né, que eu fiz a cirurgia, que eu tava na sala de recuperação, né, pra acordar da anestesia, que essa cirurgia não tinha necessidade de eu ficar internada, né? Era só pra mim ficar de observação mesmo. Eu eu fiquei de observação durante um dia só, né? Durante a terça-feira toda. À noite, na terça-feira, eu ganhei alta. Tipo, quando eu tava na sala de recuperação, né, já quase acordando, anestesia um pouco bêbada assim, né, da anestesia e tudo, eu comecei a vomitar sangue, né, por conta da cirurgia e tudo mais. Aí, tipo, eu não conseguia, depois de tudo isso, depois de ter vomitado e tal, me recuperado e tudo, eu fui transferida fui pro quarto e, tipo, eu não conseguia respirar direito, porque tinha muita crosta de sangue no meu nariz e eu não conseguia respirar, então eu ficava puxando o ar e, tipo, eu não conseguia dormir nem nada. E não conseguia abrir o olho por conta do inchaço. Mas graças a Deus, Deus foi me acalmando e me fazendo respirar aos poucos, né? Eu fiquei muito ruim, eu emagreci bastante, né? Quem conviveu comigo, assim, de perto, assim, viu que eu fiquei muito magra, emagreci, né? Bastante, porque foi uma recuperação muito difícil, uma recuperação... Não, eu não posso dizer como complicada, porque não foi tão complicada. Foi difícil, não complicada, foi difícil. Em questão da recuperação e tudo. Porque eu precisava me adaptar, porque eu não sentia essa parte assim, não sentia meu lábio, não sentia muito o rosto por conta da cirurgia. E eu tô usando placas e vou usar, né? Bom, esse é o plano. Usar essa placa pro resto da vida. Né? Dentro de mim, assim, de cada lado. Do lado direito e do lado esquerdo, assim, nessa parte aqui, gente. Eu não sei que parte é essa, não. Tá? Mas é essa parte aqui. Eu uso placas. E, tipo, eu fui me recuperando, fui desinchando. E, gente, aí depois que eu me recuperei bem, que eu estava já em casa, assim, depois de acho que uma semana, 2 semanas, não sei muito bem. Eu comecei a ir pra igreja, né? Com a minha mãe, eu voltei a ir pra igreja e tudo, andando devagarzinho, fui indo. Um pouco inchada ainda, sim, inchada. Mas eu fui pra igreja, né? E com menos de 30 dias, acho que não tinha nem 10 dias direito. Eu me lembro que foi até num culto de domingo.
eu tava com uma vontade enorme de cantar, de pedir oportunidade para cantar aqui em Ribeirão, na igreja. E eu com muita vontade, e o médico falou que eu não podia cantar, conversar muito, fazer muito esforço por conta da cirurgia e por conta dos pontos também, né? E eu não fiquei com a boca trancada durante um mês, porque lá na hora, como eu falei, os médicos mudaram de ideia e não fizeram. E com menos de 10 dias, 30, 15 dias, eu pedi a oportunidade para ir na igreja e cantei sozinha. Cantei até uma música que é uma das minhas músicas favoritas, é Seu Amor, da Lud. O refrão dela é assim, ó. Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. E assim vai. Eu cantei essa música. E tipo, todo mundo na igreja parou e ficou olhando assim pra mim. E eu cantando, tudo adorando a Deus. Quando eu terminei de cantar, o pastor me chamou, né? E chamou minha mãe. E falou assim, gente, tá vendo a Sarinha? Ela fez a cirurgia, não tem nem 30 dias, não tem nem um mês que ela fez a cirurgia. E já tá aqui cantando, louvando a Deus. E olha só, igreja, o médico falou que ela ia ficar durante um mês sem falar, sem cantar, ia ficar com a boca trancada. E olha só, com menos de 10 dias, com menos de 15 dias, a Sarinha já tá aqui louvando e adorando a Deus. Tipo, foi muito incrível. Ele continuou falando lá e, tipo, foi justamente um milagre de Deus. Porque, gente, pensa aqui comigo. Se o médico tivesse feito a cirurgia do jeito que eles estavam planejando fazer, né? De me deixar com a boca trancada durante um mês. Como é que eu ia colocar pra fora, né? Como é que eu ia vomitar o sangue pra fora? Gente, eu não ia conseguir, eu ia morrer. Então, tipo, foi Deus que mudou ali na hora, sabe? Tipo, eu olho assim pra trás e fico pensando em tudo que eu passei, em tudo que eu tive que passar, de todas as cirurgias. E eu agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui. E o que eu quero te dizer com isso, com o meu testemunho, é que você pode estar passando pela provação que for, você pode estar passando pelo pior deserto na sua vida, no seu pensar. Saiba que Deus está contigo em todos os momentos e que Ele nunca desistiu de cumprir a promessa que Ele tem. Se eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para você é porque Deus sabia e já tinha determinado que hoje, dia 1º de agosto, eu ia estar gravando esse vídeo e postando para vocês na quinta-feira. Deus já sabia que eu ia estar falando isso para vocês e Ele já tinha determinado esse dia, esse momento para mim estar falando isso. Então saiba que para tudo que a gente passa nessa vida tem sempre um propósito e saiba que quando Deus promete algo para alguém, Ele vai cumprir. Pode demorar o tempo que for, pode demorar 10 anos, saiba que Ele vai cumprir. Lembra da promessa que Deus tinha para Abraão? Então, Deus fez uma promessa a Abraão, mas para isso ele teve que sair do meio da sua parentela para a terra que Deus ia lhe mostrar. Para Abraão viver a promessa que Deus tinha para a vida dele, ele precisou sair do seu local do seu local familiar, ele precisou sair do seu local de conforto e ir para uma terra totalmente desconhecida, que ele não sabia o que esperava, sabe? Ele não sabia como é que era essa terra, ele apenas seguiu e acreditou na promessa que Deus tinha para a vida dele, e ele seguiu e foi na direção de Deus. E o que Deus fez com Abraão? Deus fez a geração de Abraão multiplicar. Deus usou Abraão e que Deus fez Abraão pai de todas as nações. Então, se Deus prometeu, saiba que Ele vai cumprir e que não vai ser no seu tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus.
Se você está passando por um deserto, não temas, não desista, não queira parar no caminho. Deixa Deus te guiar e não queira desistir, porque Deus vai cumprir. Eu sei, tá difícil, tá dolorido, tá machucando, tá doendo, você não aguenta mais. Você já tá prestes a sair do eixo, você já tá prestes a querer parar e falar: Deus, eu não quero mais, já desisto, isso não é pra mim. Não, você aguenta sim. Deus está te falando hoje. Você aguenta sim. Se você aguentou até hoje, você aguenta mais um pouco. Sou eu, filho. Sou eu, filha, que estou te sustentando. Sou eu que estou te preparando para viver algo de Deus na sua vida. Sou eu que estou te preparando para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Não é nesse deserto que você deve parar. Não é nessa dificuldade que você precisa desistir. Cara, Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. E Ele vai cumprir a promessa que Ele tem na sua vida, mas você não deve desistir. Você deve continuar. Tá doendo, tá dolorido? Eu sei que tá. É difícil? É. Porque eu sou a prova viva disso. Gente, eu tive meus momentos de crises, eu tive meus momentos de tristeza, meus momentos de querer desistir, mas eu não desisti porque Deus não deixou eu desistir. Eu não desisti, não larguei tudo, não joguei tudo pro ar. Por quê? Porque Deus não deixou, porque Deus estava ali. Não, você aguenta sim. Você tá passando por isso, foi porque eu permiti você passar. Então, se você tá passando por algum processo dolorido, por algum processo difícil e que tá doendo muito e que você acha que isso não vai acabar, saiba que Deus está falando para você nesse momento. Isso que você está passando é apenas um processo em que eu estou te moldando, em que eu estou te preparando para viver o extraordinário de mim na sua vida. E que Deus não dá nenhum deserto maior do que nós possamos suportar, porque Ele sabe que nós somos seres humanos, que nós temos os nossos momentos de tristeza, que nós temos os nossos momentos de dúvida, nossos momentos de tristeza e os nossos momentos de querer questionar a Deus porque demora tanto. E Deus não dá um deserto maior que nós possamos suportar. Se Ele te deu esse deserto, se Deus está permitindo você passar por isso, é porque Ele tem algo grande para sua vida. E Ele vai sim cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Então espera, tenha calma, continue crendo, continue acreditando na promessa dEle para sua vida. E não queira desistir. Deus quer usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Então deixa Deus te usar da maneira que Ele quer. E aguenta, suporta esse deserto, porque está no final. Aguenta só mais um pouco, tá na reta final. Não comece a questionar a Deus, não comece a querer desistir, porque você querendo já desistir, isso já vai atrapalhar os planos dele para sua vida. Vai atrapalhar o processo dele na sua vida. Cada processo, cada fase da nossa vida que nós passamos, nós temos que entender que é um processo em que Deus está nos moldando, nos preparando. Se Ele não te entregou a vitória ainda, se Ele não te entregou o processo, a promessa ainda, é porque não é o tempo. Porque Ele sabe que se Ele te entregar a promessa agora para você viver, você não vai viver da maneira que Ele quer que você viva. Você não vai usufruir da maneira que Ele quer que você usufrua da sua promessa. Então espera, tenha calma, isso vai passar. Isso vai passar, é só um processo, é só um deserto. Deus tem algo grande para sua vida. E Ele vai cumprir a promessa, então tenha calma, vai dar tudo certo. E tenha fé e continue acreditando na promessa dEle para sua vida. Porque algo grande Deus tem. Então continue crendo, continue acreditando na promessa dEle para sua vida. Que algo grande Ele vai fazer e Ele vai cumprir sim a sua promessa. É apenas um deserto, é apenas um processo. Ele está te moldando, Ele está te preparando para viver o sobrenatural na sua vida, dele para a sua vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e esse vídeo possa ajudar, o meu testemunho possa ajudar na vida de vocês de alguma forma. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente!